Então, se o professor não tem uma expectativa em relação ao aluno, o aluno não se desenvolve. Se ele acha, porque assim, dentro de uma sala de aula tem vários alunos, e assim, às vezes alguns alunos que podem representar nossos medos, nossos traumas, nossas coisas, e aí o professor vai criar uma ideia, né? Sei lá, uma ideia qualquer, né, fictícia da cabeça dele, e ele não vai facilitar o aluno. Quer dizer, a Vitória, por exemplo, ela não via que ela era tão potente se o Marcelo não tivesse essa visão, né? Só que isso agora, como que os professores podem passar por cima de todas as suas questões emocionais, porque elas existem. Claro que fazer terapia é uma forma, né? Mas se a pessoa não faz terapia, o que ela faz? Se a pessoa ela não consegue estar no mundo e ser responsável e conseguir transformar suas emoções, o que ela faz? Ela vai projetar no mundo, e principalmente nos alunos que são mais frágeis, todas as suas dores, todas as suas questões. E aí a sala, as pessoas vão ter comportamentos que têm a ver com essa expectativa. Então a expectativa do professor com relação ao aluno tem a ver com o professor, como ele se trabalha emocionalmente, como ele tem uma postura também de aluno diante da vida, diante das coisas, né? Então, conquistar esse lugar é um desaprender e um reaprender, porque a gente aprende com pais, professores, que existe um lugar de autoridade maior e uma verdade também junto com eles, né? E que todo mundo tem que fazer um esforço horrível para chegar lá. Sendo que a maior verdade é quando a gente conquista as nossas informações. A Michelle falando da experiência dela, né? A gente tem que conquistar. E detalhe, o que a gente aprende melhor é quando o emocional está envolvido. O racional ele não aprende nada. A gente só aprende quando Anitta, está emocionalmente envolvido. Fala. eu queria te fazer uma pergunta, na Diga. verdade. Acho que de um viés meio psicológico, talvez. Você estava falando aí, eu estava pensando um pouco que comigo eu meio que fiz o caminho inverso, assim. As expectativas diante de mim a vida toda sempre foram muito altas, assim. Meu pai, minha mãe, os meus professores sempre viram em mim um potencial, assim, maior do que eu enxergava, talvez, ou que eu... Enfim. E aí, no momento em que eu fui frustrando, talvez, essas expectativas que não eram minhas, né, eram das outras pessoas, eu fui entrando num processo contrário de entender que eu precisava ficar, tipo, sinalizando para todo mundo, assim, ó, não é tão bom quanto vocês acham que é, e não tá tão legal que não, para poder ver se as pessoas paravam de acreditar em mim mais do que eu achava que talvez eu merecia ou que deveriam acreditar, sabe? Muito legal E isso que você tá aí fazendo. eu fui entrando nisso, assim. Então eu cheguei na faculdade muito armada. Tipo, eu não quero que ninguém crie expectativa em mim, porque eu sei que eu não vou suprir isso, então eu não posso deixar. Então eu vou ficar quieta, eu não vou falar na aula, eu vou ficar, sabe? Eu vou Sim. tentar. Aí vem Marcelo no primeiro período e fala, não, você vai ter que falar pra todo mundo, sabe? Eu falei, pronto, já entrei no mesmo Me buraco que acharam eu eu entrei a aqui de vida novo. toda. Isso, então assim, comigo foi ao contrário. O fato de terem Não, acreditado muito em mim foi o que me travou no mas momento em que eu percebi que eu não conseguia entregar aquilo, não, sabe? mas Com a mesma força que as pessoas acreditavam, não foi ao contrário, talvez. mas eu vou te mostrar por quê. É muito legal, você está fazendo uma coisa muito legal. E eu que, por exemplo, trabalhei muito com pessoas com altas habilidades, sei exatamente o que a Vitória está falando. Mas não estou dizendo nem que você tem altas habilidades nem nada, porque isso não é uma questão importante agora, depois eu até posso falar. É, a expectativa em cima da Vitória não necessariamente tinha alguém olhando pra Vitória. Provavelmente ninguém estava olhando para ela. Não sei se vocês já viram aquele filme Como Dominar Meu Dragão, né? Eu amei aquele filme, eu já vi várias vezes, porque assim, eu acho que tem muito conteúdo interessante. Mas tem uma Já viu hora. os três, Anitta? Todos. Várias vezes, todos. Aí, então tem uma hora, essa hora, a primeira vez que eu vi, eu comecei a chorar copiosamente. Olha como é que tocou. Que foi o seguinte, o pai do Soluço, ele tinha saído para viajar, e nesse interim, o Soluço, ele se tornou uma celebridade lá naquele lugar, né? Porque ele tinha sido muito subversivo a todas as leis daquela região,
E ele tinha aprendido a dominar os dragões, aliás, até a dominar os dragões. Naquela hora acho que ele não tinha mostrado que os dragões eram legais. Mas então, ele era, naquele momento, os dragões eram os inimigos e todo mundo tinha que aprender a matar dragão. E aí as crianças iam ser ensinadas a matar dragão desde pequenininho. Ou dominar, né? E aí, como ele aprendeu a lidar com dragões e percebeu os pontos que eles acalmam e tal, ele, no meio de todo mundo, ele fazia logo um mise-en-scène incrível, fingia que estava ali lutando, aí botava a mão num pontinho, o dragão lá relaxava e ele, todo mundo batendo palmas e tal. E o Soluço era brilhante, ele era muito inteligente, né? Ele encontrou aquele dragão, ele melhorou o rabo do dragão com toda uma tecnologia. Quem viu sabe o que eu tô falando. Então ele era incrível. Aí quando o pai chegou, que o pai não dava nada pro Soluço, né? Até o nome Soluço já é um nome esquisitinho, né? Quem é o herói que se chama Soluço? Aí o pai chegou ouvindo todas as histórias e ele veio assim com uma alegria e foi pro quarto do filho conversar com o filho e dar parabéns. E o filho só queria ser visto. E o pai não conseguia ver o filho. E quando o pai não conseguia ver o filho, ele foi elogiando aquele filho. E tinha um monte de desenho na mesa, tinha um monte de coisa que o filho tinha feito. Ele olhou para os desenhos, não entendeu nada, não perguntou nada. Ficou aquele silêncio retumbante. E ali que eu comecei a chorar. E aquele abismo entre a incapacidade do pai de, mesmo o filho sendo uma celebridade, aspas, né? Porque depois a coisa vai mudando, né? Mas ele não era uma celebridade, ele só queria ser visto. Então, Vitória, o problema não é as pessoas acharem, olha, você é maravilhosa, tira notas ótimas, você é incrível, inteligente. Você só quer ser vista. E vista como humana, mais nada, não como celebridade ou como coisa incrível, né? Quer ser vista. Então, quando eu falo do professor ter uma expectativa positiva, isso é muito importante. Só que a expectativa dos pais é diferente de uma expectativa de professor. A expectativa dos pais está muito ligado à projeção do pai sobre essa criança. Então, a maioria das crianças e das pessoas não são vistas. Elas não são vistas de forma alguma. Elas podem ser muito bem tratadas como rainha, ou ao contrário, tal, mas elas não são vistas. A única coisa que a gente quer é ser vista como nós somos, não como um lugar para preencher a expectativa do adulto. Quem entra nessa trajetória, e a maioria das pessoas entra, começa a virar neurótico. Por quê? O que é virar neurótico, né, nesse sentido? É você parar de confiar no seu desejo, na sua imaginação, no seu caminho, para comprar o caminho da imaginação do outro, né? Então, para poder deixar o outro feliz. E eu acho, Vitória, que você não quer o caminho da expectativa, você quer o seu caminho. Pode ser que tenha outras questões aí, não muito conscientes, né? Mas você quer poder falhar, quer poder errar, quer poder ser o que você quiser, entendeu? Porque, imagina, né? Eu acho que eu já contei aqui a história do meu pai, quando eu passei no primeiro lugar no mestrado. Aí falei pra ele, depois eu descobri que 2 pessoas passaram em primeiro lugar. Aí ele falou assim pra mim, mas se é minha filha, você passou no primeiro lugar. Ele queria me elogiar, né? Agora, isso não é elogio que se faça. Por quê? Eu até queria dar uma alegria pra ele e tal, mas eu não tinha obrigação de... Eu queria passar, eu desejava passar. Então eu passei e ponto. Não tinha mais nada de que... Porque era filha que tinha que ser primeiro lugar. Então, assim, esse nível de expectativa é muito pesado. É muito pesado, não serve pra nada, nada, nada. A gente só quer ser visto como ser humano, né? Nas potencialidades e nas dificuldades, né? Então, talvez, Vitória, colocaram muita expectativa em cima de você e não te olharam de uma forma mais humana mesmo, mais... enfim, aí é uma questão muito pessoal, né? Mas então é um pouco o mesmo caso, né? É uma expectativa do ao contrário, né? Que na verdade é expectativa positiva, mas é projeção de si mesmo no outro,
né? Que é a história do soluço também. E tem uma... Fala, quem tá falando? Vai, Ana, depois eu falo. Não, é porque senão eu vou acabar esquecendo, porque é relacionado ao que ela estava falando sobre o Como Treinar Seu Dragão. Agora que eu assisto mais desenhos atuais, né, por causa da Maria, eu percebo muito essa mensagem de você buscar o que você quer ser e não o que os seus pais esperam de você. Isso. Eu tenho assistido meio em looping Moana, sabe? Moana, sim. E Moana, eu tenho assistido em looping, porque a Maria ama a Moana. E eu tava falando com umas amigas. Sim, filha, é muito lindo, tá? Peraí, rapidinho que a mamãe já vem. Que quando eu era criança, as princesas que tinham, né, Ariel, Bela, as princesas dos anos 90, elas, por mais que buscassem a sua independência, elas tinham umas questões muito problemáticas. Eu, quando criança, questionava muito por que a Ariel tinha saído do mar, largado a família dela por causa de um homem. Eu juro, desde pequena eu pensava isso. Uhum. E agora, no desenho Moana, tem ali o pai dela falando que ela tem que ter aquela responsabilidade de governar a ilha, mas ela não quer, ela quer fazer de uma outra forma. Ela quer ir além, ela quer buscar outras possibilidades. É isso que ela faz, é isso que nas músicas ela canta, sabe? E eu fico pensando como que isso vai influenciar nas meninas dessa nova geração, desses novos desenhos de princesas e príncipes que lutam pelos objetivos dela e para ser quem elas são. Independente do quão diferente elas pensam ou do quão diferente elas são. Sim. E aqui, comigo, essa questão da expectativa que a Vitória estava falando, foi uma expectativa que foi frustrada há muito tempo. Porque o meu pai sempre quis que eu fosse militar e eu nunca gostei de militarismo e eu segui um caminho totalmente o contrário. Sim. Então ele já não espera nada de mim porque eu já segui um caminho totalmente diferente, né? E essa expectativa dos pais é para ser frustrada mesmo, tá? Não é o contrário. E é muito não. reflexo do que eles queriam para eles, Sim, não exatamente. do que nós somos. Exatamente. Então, assim, a maioria dos pais, elas não conseguem olhar para os filhos. Não conseguem mesmo, não sabem, não aprenderam. Não é nem maldade, não. Eles não aprenderam. Né? E eles não têm inteligência emocional para... Pode não ter aprendido, mas para começar a ter um nível de empatia, por isso que o Winnicott fala da mãe suficientemente boa, né? Que é aquela mãe que ela consegue dar aquele ambiente de segurança, né? Para uma criança, inclusive quando ela está assim, tendo comportamentos um pouco agressivos, um pouco fortes, né? Então, nesse primeiro momento é muito importante dar o suporte, não ter uma expectativa que a criança vai ser aquele anjinho que não vai ter agressividade nenhuma. E é justamente nesse comportamento nos primeiros anos, quando a criança ela recebe esse suporte emocional, que ela está desenvolvendo a criatividade dela. Né? É um campo do imaginário com a agressividade, essa mistura toda. O Winnicott é incrível para falar sobre isso, eu sou apaixonada por ele. Então a mãe, o pai, ela só tem que dar segurança para a expressão desse filho, tá? Para que o filho se expresse. É claro que chega numa época que já não é mais a segurança, né? Nos primeiros momentos é segurança, mas não é uma segurança na perfeição, é uma segurança, assim, no possível, que a mãe é suficientemente boa, não é uma mãe boa. Ela é suficientemente boa, ela tem a vida dela, tem as coisas dela, ela tem as preocupações dela, então de vez em quando ela vai errar, mas quando ela tá lá inteira, né? Aceitando e dando segurando, né? Ajudando a criança a lidar com a própria agressividade, né? Que é uma problemática muito psicanalítica e que eu acho que o Winnicott foi o único que deu um bom endereçamento a essa questão, né? Eu acho que nem Freud, nem ninguém conseguiu lidar tão bem com isso. Então, expectativa positiva não quer dizer que seja bom, entende? Não quer dizer que seja bom, porque o que a gente tem que ter é empatia e é tentar olhar, tentar ver, sabendo que jamais vai conseguir, mas o fato de não conseguir não é um problema.